Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários e dê sugestões, ok pessoal? Para fortalecer o canal e vir novas notificações para vocês. Ok? Então, o conteúdo de hoje é sobre a origem da sexta-feira 13. Hoje é sexta-feira 13, eu vou falar da origem, né, desse dia que muita gente tem medo. Muita gente tem medo. Não é só aqui no Brasil e nos Estados Unidos, lá na Europa também. Ok, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar pela mitologia nórdica. Tem, né, uma história da mitologia nórdica que fala de um banquete que foram 12 pessoas em Valhalla. Valhalla, gente, é a morada dos deuses. Daí, quem aparece nesse banquete que não foi convidado? Loki. Por quê? Porque ele ficou muito indignado que não convidaram ele para o banquete. O Loki é a 13ª pessoa. Daí, o que o Loki apronta? O Loki, gente, ele assim, era muito de aprontar. Tá? De aprontar mesmo, causar discórdia e tudo mais. E não foi diferente no banquete, até porque ele não foi convidado. Por que será que ele não foi convidado, né? Daí o que ele fez? Ele foi no banquete e, como ele tinha prazer de pregar peças, de aprontar, então o que ele fez? Ele extingue o irmão dele, o irmão cego dele, Roder, contra o Balder. De repente ele fez uma fofoca, inventou para o Roder que o Balder falou mal do Roder, algo desse tipo. Daí o Roder acredita na conversa do Loki. O que o Roder faz? Atira uma flecha e mata Balder. Exatamente. Por causa do que o Loki falou para ele. Exatamente. Estragou a festa, estragou o banquete. Ali os convidados que assistiram a cena ficaram muito tristes, porque assim, o Balder, gente, ele era muito querido por todos, todos gostavam dele. Então assim, ali os convidados que estavam ali ficaram muito tristes. Estragou o banquete de vez. O Loki estragou com a alegria
dos convidados. Daí tinham 12 ali, veio o 13º e deu toda essa confusão. Balder morreu, estragou tudo. Daí é desde então que as pessoas na Europa acreditam que o 13, assim, tipo, 13 pessoas sentadas à mesa traz azar. Um dos motivos é a mitologia nórdica, que o Loki é o 13º, no caso, o número 13, e que o Loki trouxe tragédia, tristeza, acabou com a alegria das pessoas ali, ok? E tem agora uma história aqui do cristianismo, quando o cristianismo começou a fazer as suas primeiras conversões, as deusas nórdicas foram transformadas em bruxas pelo cristianismo. Daí, as suas práticas foram consideradas obras do mal, independente se fosse uma prática para o bem, também era considerado do mal, porque era do paganismo. Tá? E os padres começaram a espalhar que a deusa Frida, esposa de Odin, se reunia na floresta com mais 11 companheiras e um demônio para lançar maldições sobre a humanidade. Frida, que é uma pessoa, mais 11 companheiras dela, 12, e mais o demônio, 13. Tá? Para lançar maldições sobre a humanidade. Os padres inventaram essa história. Né? Daí ficou o número 13 como o número do azar. A partir daí também. Tá? Reforçou essa fama do 13. Tá? Na cultura escandinava. Na Europa. Começou lá na Europa o número 13 ser considerado o número do azar, pessoal. Assim, o número 13, essa fama do 13 é antiguíssima, gente. Antiguíssima. No tempo dos pagãos, que o cristianismo nem existia, o 13 já tinha essa fama. Por causa da mitologia do Loki, de repente tem uma outra mitologia, uma história desse tipo também. Tá, pessoal? Roma Antiga também. Para eles, o 13 dava uma desarmonia. Eles consideravam o número 12 como um número perfeito. Por quê? O 12 era os 12 signos do zodíaco, que são os deuses do Olimpo, no caso. E as constelações também, as 12 constelações. Então, 12 lá na Roma Antiga era um número perfeito, tudo. Agora, o 13 dava desarmonia. Eles não gostavam do 13, gente. Tá? E a sexta-feira, o dia da semana, sexta-feira, para os romanos também era um dia
dia de energias negativas, tá? Por quê? Porque todas as sextas sempre tinha execuções dos condenados à morte. Todas as sextas-feiras na Roma Antiga. Então, para eles, sexta-feira era um dia muito negativo por causa disso. E Jesus Cristo foi crucificado lá em Roma na sexta-feira. Tá? Aí que no cristianismo vem, né, que sexta-feira é o dia da semana que não é boa. É considerado um dia maldito até pelo cristianismo, que é o dia que a coisa ruim tá solta. Mas por quê? Porque Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira. Exatamente por causa disso. E o número 13 no cristianismo também não é bem visto por causa da última ceia que Jesus Cristo teve com seus apóstolos. Ele teve 12 apóstolos. Todos os apóstolos tiveram nessa ceia, os 12. Mas ele dá 13 pessoas na ceia. Sabe aquele quadro, a Santa Ceia, que está o Jesus Cristo no meio, cada lado, né? O lado direito tem 6 apóstolos, o esquerdo 6 apóstolos. E ele no meio, que é ali o total que dá 13. Tá? É aquela que foi a última ceia dele com os 12 apóstolos. Após isso, que daí aconteceu dos romanos pegarem Jesus Cristo. Horas depois, tá, gente, que aconteceu isso, né? Então, 13 no cristianismo é um número que não é bem visto por causa dessa história. E tem a história da Idade Média, que também reforça bastante o número 13 no lado negativo. Aqui daí é o seguinte a história. No dia 13 de outubro de 1307, o rei da França, Felipe IV o Belo, mandou prender os cavaleiros templários e seu grande mestre Jacques de Molay. Daí o que tem a ver? Isso que aconteceu com os cavaleiros templários e o mestre deles, o Jacques de Molay, que ele mandou prender e condenou eles à morte no dia 13. Exatamente. E qual foi a condenação? Eles morreram queimados na fogueira no dia 13. Então, reforça mais ainda que o número 13 é um número muito negativo. Gente? Assim é popularmente um número de azar. É mais uma história que reforça. Aqui, se for ver bem, são histórias reais. Uma boa parte aqui. E tem uma mitologia que eu contei, deve ter mais mitologias e lendas que falam do 13.
tá, gente? Por isso que o 13, ele até hoje é considerado um número de azar. Até hoje. E vai ficar por um bom tempo assim. Tá. Eu tenho uma história real minha em relação à sexta-feira 13. Tá? Assim, muita gente acredita que sexta-feira 13 é um dia do azar. Muita gente, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e na Europa. Não sei se nos outros continentes também, mas eu sei que aqui no Brasil, Estados Unidos e Europa acreditam muito. De repente, Canadá também deve de acreditar. Muita gente acredita que o 13, a sexta-feira 13, né, é um dia que não é bem quisto assim, não. Então vamos lá. Eu tenho a minha história real sobre a sexta-feira 13. Muitos anos atrás, já faz bastante tempo isso aí, numa sexta-feira 13, de lua cheia, por incrível que pareça, de lua cheia ainda por cima. Muita gente não acredita que a lua, que ela faz a diferença conforme a fase dela. Tem gente que não acredita, mas faz sim, gente. Faz. Daí, nesse dia da sexta-feira 13, de lua cheia ainda por cima, o que eu fiz? Eu fiz algo, tipo uma magia. Ah, tu fez magia negra? Não sei, olha, não era bem uma magia negra. Não peguei sapo para botar o nome de alguém dentro, não peguei galo preto e atirei no cemitério, nada disso. Eu não fiz nada disso aí, gente. Tá? Não fiz isso. Nunca fiz esse tipo de coisa com animais, nunca. Tá? Assim, uma coisa que eu vou falar pra vocês, até mesmo para fazer algo para maldade para alguém, não é tão assim, óbvio que o animal ele dá mais força à feitiçaria, à magia, né? Em si. Ele dá mais força espiritualmente. Principalmente se é para maldade, ele dá muito mais força. Só que é o seguinte, não precisa ser animal para fazer algo assim que não é muito bom. Não precisa, gente. Tem outras maneiras de fazer, tá? Então vamos lá, vamos falar da minha experiência. Eu não vou estar aqui ensinando como fazer magia e tal, não. Eu vou falar da minha experiência. Então, é assim. Numa sexta-feira 13 de lua cheia, tá? Eu resolvi, né, lá fazer uma oração para uma pessoa. Assim, daí vocês, mas o que tem a ver oração com magia? Seguinte, gente. Magia, feitiçaria, como eu falei, tem vários jeitos de fazer. Não precisa estar pegando um bichinho lá e fazer maldade com o bicho. Tem várias maneiras e funciona muito bem, tá? Eu tô repetindo o que eu já falei, tá? Fazer oração para uma pessoa, porque eu tava com raiva da pessoa, tava magoada, tá com raiva dela. Daí eu peguei uma oração cristã, tá? Não é oração pagã, é cristã ainda por cima, tá? E ali tem uma partezinha, faça o seu pedido. Eu fiz para essa pessoa.
Eu fiz assim pra tipo dar um. Só pra dar uma atormentada na pessoa, só isso. Não pra pessoa sofrer acidente, nada disso. Não, nem pensar. Nada disso aí fazer pra pessoa sofrer um acidente ou parar no hospital. Não, nada disso aí, gente. Isso aí só pra atormentar a pessoa. Ah, fez um pedido lá. Assim, tipo uma torturinha mental. Vou dizer, tipo assim, a pessoa, né, ficar atormentada, assim, tipo, tá, gente? Um susto, um sustinho na pessoa. Olha, eu acho que funcionou, gente. Por incrível que pareça. Eu não usei vela acesa, eu não. Olha, que eu me lembro, não usei nem incenso. É pra ver a gente quando faz algo que a gente põe 100% da nossa fé, da nossa credibilidade, dá certo, tá? Às vezes não precisa vela acesa, não precisa incenso, não precisa nada de botar imagem de entidade, nada disso, tá? Pelo jeito funcionou. Daí eu vou falar pra vocês por que eu acho que funcionou. Tá, e era lua cheia. Tem a questão da lua. A lua ajudou. Lua cheia, gente, é bom para qualquer tipo de. Tanto pro bem como pro mal, né? Sim, eu não estou sugerindo ninguém a fazer feitiçaria aí contra os outros, tá? Eu só estou fazendo um comentário. É bem diferente. Tá. Daí fiz, tá? Tipo assim, isso aí, tá? Daí no dia seguinte, no sábado, dia, né? Sábado, dia 14, me aconteceu duas coisas, tá? Tipo, assim, dá um troco em mim, na verdade. Começou assim, eu fui no banheiro me banhar. O box tinha porta de vidro. O box do meu banheiro, tá? Ele tava fechado, como sempre, óbvio. Eu fui lá pegar pra abrir. Eu assim, mal, mas mal encostei na porta. A porta se quebrou, se esfarelou, do nada. E eu, credo, que é isso? Eu não acreditei. Vocês ouvindo de mim, vocês. Tem gente aí que deve estar pensando que eu tô mentindo. Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Tá? Tô mesmo. Tá? É que assim tem coisas eu entendo que as pessoas às vezes não acreditem. Tá? Entendo, porque eu também já aconteceu de eu não acreditar em certas coisas, eu acreditei depois que eu vi. Isso é o normal do ser humano, tá? Eu mesmo na hora não acreditei, eu assim, nossa. E eu pronta pra me banhar. E eu assim, agora eu vou ter que pegar lá a vassoura e, né, tirar aqueles cacos tudo. Tá? Não sei se foi problema de temperatura ali no vidro também, mas eu achei muito estranho, tá? Porque eu já me lembrei do que eu tinha feito na sexta-feira. Eu pensei, isso aí não era. Tá. Tá, eu falei, deixa pra lá, não vamos. Eu pensei, não vou ficar encucando isso aí. Tomei meu banho e tal. Daí saí pra almoçar, fui num shopping, aí estacionei o carro. Daí no chão ali do estacionamento tinha tipo um buraquinho.
um desviozinho assim, bem de leve, mas tipo, se a pessoa pisa ali, torce o pé. Já entenderam? Tem o caminho, tá? E eu pisei exatamente naquele buraquinho ali. Caiu um tombo no chão, um tombo, gente. Assim, por pouco que eu não torci o pé, meio que machucou um pouco, mas não chegou a torcer, gente. Mas foi um tombo, sabe? Assim, caiu a minha ficha. Isso aí é do que eu fiz ontem. Assim, com certeza. Daí eu comecei a me cuidar no sábado, né? Pra não acontecer mais nada, né? Pra ver como é que é, gente. Tem, assim, tem que tomar muito cuidado quando vai fazer algo pra alguém, ok? Não é bem assim, a pessoa, tipo essas pessoas que trabalham com magia diretamente, tudo, tá? Ai, essas pessoas, não acontece nada. Com elas, assim, não chega a acontecer, sabe por quê, gente? Essas pessoas se protegem. São pessoas bem preparadas. Agora, pessoas assim que não são desse ramo, inventam de fazer algo assim, óbvio que pode acontecer alguma coisa com ela depois, tá? Daí eu pensei assim, pois é, né? A sexta-feira 13 ela tem uma energia muito forte, sim, tá, gente? Isso aí é uma verdade, tá? Tem sim, eu assim, eu mesma confirmo isso. Depois que eu fiz isso aí, e no sábado, a primeira vez não me machuquei, a segunda me machuquei. Depois ali não aconteceu mais nada, tá? Que aconteceu isso no sábado, eu vi que a sexta-feira 13 ela tem uma energia muito forte, ainda mais com a lua cheia. Fortíssima. A sexta-feira 13 ela não é brincadeira mesmo. A pessoa assim, não vou dizer que é um dia do azar, de azar. Não. Isso aí eu não acredito muito. Mas é um dia, dependendo do que a pessoa vai fazer de feitiçaria, ainda mais contra alguém, é um dia muito forte. A pessoa tem que se cuidar, tem que se preparar muito bem. É um dia com uma energia fortíssima mesmo, tá? Daí tem que tomar muito cuidado quando vai lidar com o ocultismo. Tá, gente? Eu falo por experiência própria minha. Eu fiz isso, peguei uma oração lá e fiz com uma oração, tá, gente? E eu comentei depois, tempos depois, fui num lugar e comentei, a pessoa foi e disse, a pessoa me disse, me confirmou, se sexta-feira 13 é uma data forte, conforme a lua ainda por cima, a energia da lua. Tipo hoje, é sexta-feira 13, é a última noite da lua minguante, tá? Amanhã já é nova. Tipo, já é tipo uma lua negra, como se diz, tá? Só que é o seguinte, tome cuidado em fazer feitiçaria aí contra alguém, tá? Assim, cuidado, que é um dia muito forte, tem uma energia forte, sim. Tá? Eu falo pela minha experiência, eu não fico, tipo, me baseando nas histórias. Tá? Eu falo pela minha experiência e, pelo visto, o número 13, pelo que eu vi aqui, as histórias em si, tá? Ali da Santa Ceia e uma outra história ali que aconteceu ali dos Templários e o chefe deles, tá? Até a Roma Antiga ali do número 13, tudo, até meio que faz o sentido o número 13, até um pouco. Mas assim, gente, é o seguinte, nós aqui
O ser humano, ele tem algo que os animais em si, os bichos, não têm. A inteligência, o raciocínio, tá, pessoal? Então aproveitem isso para trabalhar aqui a mente de vocês, pensamento positivo, sempre, gente, sempre. O poder da mente. O poder da mente existe, tá? Então, assim, não deixem que certas datas, né, assim, que falam superstições, mas tem certas superstições que faz sentido, mas mesmo assim, não se deixem levar pelo medo. O medo é a pior energia que tem contra a pessoa. Se a gente sente medo de uma data, um horário, a gente fortalece aquilo ali que já é negativo. Fica pior ainda, tá, gente? Eu, assim, eu não peguei medo da sexta-feira 13 por causa da minha experiência. O que eu peguei? Eu peguei respeito. É bem diferente. Tu respeitar, tá? Tu ver que tem limites. É bem diferente. Agora, medo jamais, pessoal. Então, assim, tem que sempre estar trabalhando isso de ter medo. Ai, eu tenho medo do número 13. Ai, dia da semana, a sexta-feira eu tenho medo, que é o dia do coisa ruim. Ah, sexta-feira 13, meu Deus do céu. Parem com isso. Parem com isso, gente. Ah, tá. Pode ser negativo, até pode ser negativo. Só que não dê força ao negativo, entenderam? Trabalhe aqui a cabeça para o positivo. Transmutação, gente. Transmutação. Ok, pessoal? É isso aí, tá? Então, pessoal, uma boa sexta-feira 13 para todos vocês. Tudo de bom. Fique com Deus. Tá? Um beijo enorme. Tchau.